Olá, queridos irmãos, eu sou o evangelista Luiz Gleidson e você está no canal Escatologia Pura. É sempre um prazer te receber aqui no nosso canal. Amém? Hoje eu quero falar de uma grande importância agora que nós sabemos que o nosso presidente vai tomar posse agora nesses dias e ele convidou uma autoridade muito importante que é aí o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Amém? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É um privilégio para o Brasil, depois de muito tempo, a se voltar para Israel. Por que, evangelista? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar por Jerusalém. Feliz é a nação que ora por Jerusalém. Nós temos que orar pela paz em Jerusalém e apoiar sempre o povo de Deus. Amém? Se você acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Logos, que se fez carne e veio habitar nessa terra, então Deus fez uma promessa para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, você pode ler aí na sua Bíblia, versículo 3, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. É vice-versa. Se você apoia Israel, é a tendência do Deus Todo-Poderoso, para quem acredita nesse Deus poderoso de Israel, é ser abençoado tremendamente. Eu creio que o Brasil, durante esses 4 anos, se realmente esse governo apoiar Israel, o Brasil poderá prosperar em todos os sentidos. Salmo 33, 6 diz: feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus. Se a gente crer no Deus poderoso de Israel, que ele existe, então se o Brasil, se nosso presidente se voltar verdadeiramente apoiar sem medo, não tem que ter medo de nada, não tem que temer os árabes por causa dos negócios que tem com o país, se os árabes vão tirar as negociações que o Brasil tem um mercado forte com o mundo árabe e com o Oriente Médio. Por quê? Porque nós sabemos que o povo árabe e todos os muçulmanos não apoiam Israel, porque eles querem ali o seu Estado, o Estado da Palestina. Então, por isso que há essa briga hoje aí no Oriente Médio. Então, o que eles puderem fazer para prejudicar Israel, o mundo árabe vai fazer. Amém? Mas o Brasil não tem que temer. O Brasil tem que crer. Eu creio que esse presidente é um cristão, eu creio que ele crê em Deus. Então, se ele for convicto, se ele for um bom leitor da Bíblia e crer nesse Deus Todo-Poderoso de Israel, então não tem nada que temer. Amém? Deus proverá coisas melhores para o Brasil. E hoje nós sabemos que Israel é uma potência em tecnologia, é uma potência na agricultura, em tudo que você imaginar vem do povo de Deus. Amém, meu irmão? Parabéns para o Brasil e que o nosso presidente confirme aquilo que ele falou aí na sua campanha de levar a embaixada, tirar de Tel Aviv e levar para Jerusalém e ali confirmar e declarar que o Brasil apoia Israel perante todas as nações. Se ele fizer isso sem medo de errar, ele será muito próspero em seu governo. O governo não tem que olhar para o homem com olhar humano, porque se tu olhar com olhar humano, tu pode mudar a tua conduta e a tua opinião sobre Israel. Mas se você olhar com olhar espiritual e crer que Deus existe, que o Deus que abençoou Abraão pode grandemente abençoar toda a nossa nação e o Brasil se voltar para esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Aqui eu estou falando para aqueles que creem. Vai existir muitas críticas, muito levante, muitas controvérsias, mas se esse presidente se firmar em apoiar Israel, ele será tremendamente abençoado por Deus, pelo Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso de Israel. É só aqui uma reflexão para que o nosso povo a cada dia volte para apoiar Israel no mundo. Por quê? Porque hoje as nações, principalmente ali na ONU, mais de 130 nações ali na ONU são contra o povo de Deus. Mas
Mas nós sabemos pela escatologia que Deus falou para Zacarias no capítulo 12 que Jerusalém seria, que Israel seria esse cálice de tontear todas as nações. E é justamente hoje que a gente vê isso acontecer no mundo, o antissemitismo crescendo, as nações todas contra Israel. Então muitas hoje, até hoje, principalmente ali a Unesco, não considera ali junto com a ONU que Israel tenha a sua capital. Amém? É uma declaração fictícia, mas aquele povo, aquela nação que se volta para o Deus de Israel será tremendamente abençoada por ele. E não só o nosso presidente, mas todo o nosso povo. Que o Brasil volte para os pés do Senhor, que o Brasil volte a apoiar Israel, para que esse povo venha prosperar em todos os sentidos. Então, feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus. Não tem para ninguém, não tem que temer ninguém, só tem que apoiar Israel, esperar ser abençoado por Deus. Amém? Eu sou o evangelista Luiz Gleides, seja bem-vindo, até o próximo vídeo. Tchau, bye, fui.